Entre os muitos seres da mitologia grega, poucos são tão fascinantes quanto Medusa. Uma criatura com cabelos de serpentes e um olhar capaz de transformar em pedra quem ousasse encará-la. Seu nome se tornou sinônimo de terror, mas também de mistério. No entanto, por trás da imagem monstruosa, há uma história muito mais antiga e complexa, que mudou e evoluiu com o passar dos séculos. Segundo as tradições mais antigas, Medusa era uma das 3 irmãs conhecidas como Górgonas, filhas das divindades marinhas Forces e Ceto. As outras 2 eram Esteno e Euríale. Juntas, elas viviam nas extremidades do mundo, em um território cercado por neblinas, próximo ao reino dos mortos e às fronteiras do desconhecido. Ali, guardavam segredos antigos e um poder que até os deuses respeitavam. Nas versões mais remotas, como a que aparece na Teogonia de Hesíodo, as górgonas já nascem como criaturas monstruosas, com presas afiadas, asas de bronze e serpentes no lugar dos cabelos. Seu aspecto aterrorizante era tanto uma punição divina quanto um poder protetor. E ninguém conseguia sobreviver ao olhar de Medusa, a única das 3 que era mortal. Mas nem todos os antigos contavam a história dessa maneira. Em versões mais simbólicas e regionais, transmitidas por tradições orais e cultos locais, as 3 irmãs não eram originalmente monstros. Disse que eram belas jovens sacerdotisas que serviam a deusa Atena, guardiã da sabedoria e da guerra. O templo onde viviam era um local sagrado, dedicado à pureza e à castidade. Com o tempo, sua beleza começou a atrair visitantes e adoradores, e o templo passou a ser procurado por homens que desejavam vê-las. Para proteger o sagrado e afastar qualquer profanação, Atena teria transformado as 3 irmãs em criaturas horrendas, dotadas de um poder que inspirava pavor em qualquer um que se aproximasse. Assim, as górgonas tornaram-se guardiãs do templo, e seu aspecto monstruoso era uma forma divina de proteção, um aviso para que o homem respeitasse os limites do sagrado. Essa antiga versão, porém, foi aos poucos sendo substituída por outra, mais trágica e individual. Foi o poeta romano Ovídio, em suas Metamorfoses, quem eternizou a história de Medusa como a conhecemos hoje. Segundo ele, Medusa era uma jovem de beleza incomparável e servia como sacerdotisa de Atena. Poseidon, o deus dos mares, apaixonou-se por ela e, dependendo da versão, a possuiu ou a violentou dentro do templo da deusa. Enfurecida com a profanação de seu santuário, Atena castigou Medusa, transformando-a em um monstro com serpentes no lugar dos cabelos e um olhar petrificante. A partir desse momento, Medusa passou a viver isolada, nos confins do mundo, cercada por estátuas que outrora foram homens. Seu nome se tornou sinônimo de horror, e nenhum mortal ousava enfrentá-la. Até que um dia, o herói Perseu recebeu a missão de cortar sua cabeça, um feito que parecia impossível. O rei Polidectes de Sérifos, desejando se livrar de Perseu, ordenou que ele trouxesse a cabeça da Górgona como presente. Para cumprir essa missão, o herói recebeu a ajuda dos deuses. Atena lhe deu um escudo polido como espelho, Hermes ofereceu uma espada afiada, Hades emprestou o elmo da invisibilidade e as ninfas o presentearam com sandálias aladas e uma bolsa mágica para guardar o troféu. Para descobrir o esconderijo das górgonas, Perseu teve de procurar as Greias, 3 velhas irmãs que compartilhavam um único olho e um único dente. Astuto, ele roubou o olho e só o devolveu quando elas revelaram o caminho até o covil de Medusa, sua irmã. Quando finalmente a encontrou, Perseu se aproximou silenciosamente enquanto as górgonas dormiam. Usando o escudo como espelho para não encarar o olhar fatal, posicionou-se e, com um golpe preciso, decapitou Medusa. No mesmo instante, o sangue que jorrou de seu pescoço, ao entrar em contato com uma poça, deu origem a 2 seres divinos: o cavalo alado Pégaso e o guerreiro Crisaor, filhos de Medusa com Poseidon. Mesmo depois da morte, a cabeça da Górgona manteve seu poder. Perseu guardou-a na bolsa e fugiu, perseguido pelas irmãs de Medusa. Em suas aventuras, usou o olhar petrificante da cabeça várias vezes, transformando inimigos em pedra e até convertendo o gigante Atlas em uma montanha. Quando retornou triunfante, Perseu ofereceu a cabeça a Atena. A deusa a fixou em seu escudo, a égide, tornando-a símbolo de poder e proteção. A imagem de Medusa, antes amaldiçoada, passou a ser usada como emblema contra o mal.
Com o passar do tempo, a cabeça da górgona se tornou um dos símbolos mais populares da Grécia Antiga, o gorgoneion. Ela era esculpida em templos, moedas e escudos e era vista como um amuleto que afastava o mal e trazia sorte. Mesmo no mundo romano, sua imagem aparecia em mosaicos e armaduras, servindo como um olhar divino que protegia os guerreiros. Curiosamente, o mito de mulheres serpente e olhares mortais aparece em várias culturas. No Egito, a deusa Wadjet era representada como uma serpente protetora, cujo olhar flamejante destruía inimigos. Na Índia, havia os Naga, seres meio humanos e meio serpentes, que simbolizavam poder e sabedoria. E em mitos japoneses, como o de Nuriona, encontramos figuras femininas com corpo de serpente que habitam rios e lagos, misturando sedução e perigo. Ao longo dos séculos, Medusa passou de guardiã sagrada a monstro temido e depois a símbolo de proteção. Sua história foi sendo moldada pelos poetas e artistas, ganhando novos significados em cada época. Mas em todas as versões, uma coisa permanece. O olhar de Medusa representa a fronteira entre o humano e o divino, entre o medo e o respeito pelo sagrado. Talvez seja por isso que, mesmo depois de milênios, o rosto de Medusa continua nos observando. Não como um simples monstro, mas como uma lembrança viva de que todo mito esconde verdades mais antigas do que podemos imaginar.